Após uma busca na estrada, estamos aqui em Pinto Bandeira. Já vou avisar vocês, não tem nada pra comer nessa casa, vamos embora nessa casa. Aí eu peguei o e-mail pra Gislene, tá? Ela vai deixar nós para as 13h30. Se a não tiver lá, o marido vai ter. Onde quer? Se nós ia confirmar, mas eu fiquei de Porto Alegre. Desta vez, o encontro é aqui neste clube Rosário. Dia nublado, inverno, frio em Pinto Bandeira. Família se encontrando, sempre motivo de festa. Momento inicial, o pessoal curtindo um vinhozinho, tirando foto. Aquele nenê ali é neto da Neiva e do Cláudio, né? Agora chegou a criança mais linda da festa. Dona Giovana, minha filhada. Ela mesmo tá aqui. Que linda. Mas eu acho que ela parecida com a mãe dela. Junto com a avó Judite. Vamos
9h30 na barriga. Integrante vai sendo apresentada para a família. O primeiro capítulo culinário. Chegou a deliciosa sopa de capelete. O pessoal agora começa a se distribuir nas mesas para começar o almoço. Capítulo 2 da nossa maratona gastronômica. Agora temos a carne moleça no piene. Os botins se encontram e se alimentam. No passo seguinte agora começou o galeto e a lasanha está sendo servida. Só tu avisa quando for entrar pra gente. Oi, Obrigada. Vou passar a palavra para o nosso patrono Sérgio. Para dar as boas-vindas para vocês aí. Alô, grava. Boa tarde a todos os parentes, agregados, botins, que realmente hoje estão todos na família Botim. Mais uma vez, conseguimos reunir um grande número de botins e agregados. Isso se deve muito a uma pessoa. Essa pessoa está ao meu lado. O Maurinho é um agregado batalhador. Realmente nós estamos nos encontrando há alguns anos, mas a partir do engajamento dele na organização tem sido um sucesso. Então, realmente nós gostaríamos que todos participassem do blog, dos botins. Eu acho que é uma coisa importante, é uma maneira de nós não estarmos diariamente juntos, mas estamos juntos através da internet. É um prazer hoje a gente ter a tia Mercedes conosco, a tia Vilma, a tia Elza que está aqui também, e o nosso amor no circo, a Judite também. Então, mais uma vez, a festa é nossa. Todos vocês são responsáveis, todos, na participação de todos, somos responsáveis pela união da família. E a família é a coisa mais importante que existe na Terra. Então, hoje é uma homenagem especial àqueles que estão aqui, aos que não puderam estar conosco, e os nossos que já foram. Com certeza estão lá em cima, olhando, batendo palma para nós. Nós, os Botim, somos grandes e bons. Então, parabéns mais uma vez e obrigado a todos que estão aqui conosco. Sobrinha que nem nós. Ô pessoal, não vou fazer discurso, não gosto de discurso.
seu caminho. É que o Maurinho há muito tempo veio me pedindo para mim pesquisar realmente toda a nossa origem, que ele quer colocar num bloco, no nosso bloco, para nós sabermos. Então, eu fui pesquisar. Vou ser bem rápido, a coisa é muito demorada, se eu fosse falar tudo. A nossa origem iniciou-se exatamente há 161 anos na cidade de Montebelluna, quando nasceu Ângelo Luigi Botico. Nasceu em Montebelluna no dia 22 de setembro de 1850. Ele casou a primeira vez com Maria Elisabetta Modesto, conforme as certidões todas que eu tenho, no dia 21 de abril de 1873. Deste casamento resultou um filho chamado Rafael Bodin. Deste filho, a esposa Maria Elisabeth Modesto teve um problema de pós-parto e veio a falecer. Ele ficou viúvo com o filho Rafael até a data de 1882, quando casou no dia 10 de maio de 1982 com Páscoa de Um. Páscoa de Um, junto com o Ângelo, vieram para o Brasil em 1889. Nessa data, eles já não tinham um filho, eles tinham um casal de filhos. A moça, a menina, pela minha pesquisa, tinha 6 anos de idade, chamada Ângela Botico, a doninha, a mãe da Elza, né? Da Elza aqui presente. Então, essas 4 pessoas foram as que vieram da Itália e aceitaram ser na linha Jansen, junto com Michele Botin e Liberale Botin. A dúvida é se Michele e Liberale eram irmãos de Ângelo ou se Michele e Liberale eram primos de Ângelo. Não consegui chegar a isso ainda. Deste casamento com Páscoa, aí resultou a nossa família. A gente continuará sempre, se Deus quiser. Ele sempre esperou a nós. Agora, para encerrar a minha pela paciência de me escutar. Maurinho, contigo. Meu pessoal, toda família que se preza tem que ter um político, né? Tem que ter um vereador. Então o vereador da nossa família é o Paraguai. Quem conhece o Paraguai? Estou comovido, Maurinho. Estava muito nervoso, o senhor Pérez não chegaram. E foi a única coisa que eu tinha que fazer era contratar o músico. Ele chegou. Pérez, obrigado. Não sou político ainda, né? De formação, de partido.
mas de experiência, com certeza, eu tenho um sangue do Solari também, vocês conheceram alguns, né? Então, um sangue do Ari puxou. Aqui para fazer, depois do Luciano, eu sou o representante. O Luciano casou aqui, eu também, vocês. E eu convido quase que praticamente todos os finais de semana, quando eu passo aqui. Esse pessoal tudo está aí trabalhando, tudo me conhece, mas eu não tenho ideia de ser vereador ou prefeito de Pitangueira ainda. Apesar que o meu amigo Darcy Zato gostaria muito, ele está morando aqui, é uma grande pessoa, uma cabeça que com certeza vai me ajudar a redigir meus discursos, né? Um bom professor, sempre foi, mas por enquanto eu tenho uma atividade na Federação das Indústrias, eu tenho compromisso com o novo presidente, eu assumi agora dia 14 de julho, por mais 6 anos, então eu não sei como ele vai ficar na minha posição. Estava com o dinheirinho no bolso dos Agnolini, começou a viajar a carreira para Gandaia. Finché che aveva dollari per la fortuna, era sempre per la zona, finché che aveva dollari sotto il maglione, lui beveva vino buono, finché che aveva dollari sotto il maglione, finché che aveva dollari nelle scarpelle, non c'avevano le vele, finché che aveva dollari sotto la terra, e se va che motel, per Grazie.